Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado eu estava falando para vocês, passei um depoimento para vocês então, sobre que eu dormi no chão, né? Eu contei isso para vocês e que eu falei para meu marido que um dia nós teríamos muito colchões, pois é. E eu falei que eu ia contar para vocês quantos colchões nós temos hoje. Então, eu contei meio assim por cima, 50 colchões, claro que espalhados pelos ranchos, mas temos 50 colchões. Sendo que há alguns anos atrás, há 13 anos atrás, eu não tinha nem colchão para dormir. Eu contei isso para vocês. E que eu olhei profundamente nos olhos do meu marido e coloquei para ele que logo teríamos muitos colchões. E assim é a vida. Nós temos que colocar na nossa mente como um objetivo de que vamos alcançá-lo e vê-lo então já conquistado. Eu falei sobre isso. Quando você foca no objetivo, você quer conquistar algo, você faz todo o seu cálculo baseado naquilo que você tem resistência para tal. Mas no meu caso, eu me deparei hoje, tomei outra decisão. Eu vivo assustando meu marido. É porque ele se queixou que eu dou muito pouco do meu tempo para ele. Ele disse assim que eu fico tão ocupada com os afazeres que eu dedico muito pouco a ele. Claro, ele faz parte da minha rotina, está sempre comigo em todos os lugares, em tudo que eu faço. Nós trabalhamos juntos no mesmo setor e mesmo assim ele acha que eu dedico pouco a ele. Vocês devem estar estranhando, né? Nós trabalhamos junto na loja, nós vamos junto para os ranchos, estamos juntos dentro de casa, vamos viajar junto e eu fui cobrada então de que eu sento muito pouco para comer à mesa. Aí eu me esforcei para dar mais atenção a isso, fiquei mais tempo sentado à mesa junto com ele. Aí vai vendo, mas não foi o suficiente. Ele quer também que durante o dia eu tire mais tempo para ficar com ele, tipo sentado, olhando para o tempo, coisa que para mim é muito difícil. Porque cada pessoa tem o seu costume, cada pessoa tem o seu hábito, cada pessoa tem o seu jeito de ver as coisas. É como eu falei, a verdade de um não é a verdade do outro. E aí você então tem que aceitar o que é bom para o outro, que você então mude alguma coisa para que se encaixe no perfil dos dois. E como eu tenho a horta e gosto muito de ficar algumas horas lá, quando eu tenho umas horas vagas, eu vou para a horta. E então, na cobrança dele, que eu deveria ter mais tempo com ele, eu abri mão da horta hoje. Esses tempos atrás eu fui obrigada a abrir mão da minha criação de galinhas. Eu contei isso para vocês. Então, doeu muito abrir mão. E agora, então, hoje, eu decidi abrir mão da minha horta para então satisfazer o meu marido, que depois do AVC ele ficou assim, né? Ele cobra mais de mim. E então eu decidi abrir mão da horta. E decidi também abrir mão de tantas obras no quintal. Porque como então eu tenho um rancho no fundo que estava em obra e que eu parei com ele para iniciar uma outra obra que era para o meu benefício, que eu contei para vocês que era o Cafofo. Então, essa obra a gente
para o final desse ano a gente terminou a parte do quarto interno, externo, ficou uma suíte gostosa, eu contei isso para vocês, uma varandinha deliciosa assim, com várias árvores em volta, que chama-se cabana. Esse é o lugar que eu mais gosto de ficar, porque fica do lado da horta. Um pomar, uma horta, tudo que uma pessoa simples gosta. Mas eu me dedico muito a esse espaço e isso incomoda meu marido. E por amor a ele, amor a situação na qual ele está vivendo, que ele quer viver a vida mais intensamente, mas quer que eu viva também junto, eu então decidi que eu não iria mais ocupar aquele espaço. Mas como eu não posso fazer isso porque é uma propriedade minha, eu então falei hoje com meu filho se seria possível ele então morar ali naquele espaço. Porque senão eu ia emendar uma casa na outra. Já estava projetando aqui na minha cabeça terminar então essa cabana, fazendo então mais uma suíte, mais uma cozinha nela, uma sala, e já estava projetando um corredor para ligar no outro rancho. Vai vendo como que é você ter dentro de você alguns costumes, alguns gostos que você não consegue se liberar dele. Meu pai, que é construtor há muitos anos, falou: filha, você não vai conseguir parar de construir. Meu pai tá certo. É difícil para mim mesmo parar de construir, porque nasci nesse meio, estou até hoje nesse meio, e então tive que tomar essa decisão. E para que eu possa ser freada, eu então decidi que o meu filho então ficasse com aquele espaço, terminasse o ranchinho lá para ele, né? E se fizesse horta bem, se não fizesse, que ele ocupasse aquele espaço. E eu então pudesse estar morando do jeito que meu marido gostaria que eu estivesse, com mais tempo para ele. E é o que eu vou fazer. Então, essas decisões que a gente se obriga a tomar pelo outro. Ele se incomodava de eu levantar 5 horas da manhã para ir fazer faxina aqui nos nossos ranchos, lógico, ou para cortar grama, ou para rastelar quintal, e depois ainda a gente iria para a loja trabalhar, né? E à noite eu vinha, ainda tinha os meus afazeres. Ele se incomodava com tantas atividades que eu então fazia. Eu decidi então arrumar alguém também para fazer os meus afazeres do quintal e também das casas. Só falta ele falar que eu tenho que arrumar alguém para lavar os lençóis do rancho. Tá faltando mais nada. Mas pelo outro, a gente vai deixando as coisas que tá tão acostumado a fazer, que o nosso corpo então se prende nessas atividades e a gente não enxerga mais nada, a não ser aquilo como objetivo. E então hoje eu tomei a decisão mais assustadora para ele, meu marido, que agora à noite ele falou: não tô acreditando que você desistiu da horta. Eu falei: por você. Para que você possa ter então mais da minha presença, eu fiz isso. Ele até se emocionou. Ele falou: você vai ficar mais tempo comigo? Eu falei: quando que eu não fico? Mas o tempo que ele quer é que eu fique mais tempo sentada, que é muito difícil para mim. Sentada ali do lado dele, conversando. Isso é muito difícil. Mas pelo outro, a gente toma algumas atitudes que vai ser também para o nosso bem, porque de tantas atividades o nosso corpo chega uma hora que não aguenta. E então, se nós não temos a capacidade de nos frear, Deus então nos freia de maneira brusca, que seria então eu ficar doente, né? Ou então coloca alguma pessoa no nosso lado para que essa pessoa seja rígida, seja então persistente em algumas coisas que você não faz coerentemente. Então, muitas brigas de casal acontecem, por quê? Porque nós não cedemos ao outro, porque nós queremos então afinco defender a nossa verdade, aquilo que a gente quer. Mas se você então se desprende como eu fiz hoje,
Só pelo brilho dos olhos dele eu ganhei a horta mais linda, a satisfação mais linda que eu poderia ter. Sabendo que o outro está bem e que ele então vai se aquietar e não vai ficar me perturbando, dizendo que eu estou errada, que eu tenho que mudar, que desse jeito não dá, que você tem então que me escutar, né? Porque meu marido fala que eu não sei ouvir uma palavra de desistência, que a desistência para mim não existe, existe só a persistência. E todos nós temos esses defeitos, uns mais, outros menos, cada um são os defeitos diferentes do outro, mas se a pessoa que nos é colocada ao nosso lado ficar então ali cobrando de nós, que nós então devemos mudar o nosso comportamento, por que não mudar pelo outro? Tá certo? Algumas pessoas dizem, não mude sua vida para agradar ninguém, não é assim? Mas não é bem assim. Se você está com uma pessoa, escolheu essa pessoa para passar o resto da sua vida, se Deus permite então que você passe o resto da sua vida com essa pessoa, você tem que procurar meios de se entender, meios de entender que o outro só é colocado na nossa vida realmente para nos frear, mesmo que a gente não aceite. Eu venho falando muito a respeito disso. Que nós então, infelizmente, doendo ou não, nós temos que aceitar que a verdade do outro pode então ser a verdade que nós precisamos para melhorar. Porém, tem aquelas pessoas que se colocam do nosso lado, querendo então que nós sejamos apenas o pano de chão que eles então nos usam para limpar os pés. Mas se a relação é saudável, se o outro só está te cobrando porque ele só quer o seu bem, para o seu crescimento, então não lhe custa nada ceder e ver até onde vai. Quando eu tomei essa decisão, me doeu muito na hora. Mas ao mesmo tempo, eu fiz isso e agora eu estou plena de que eu fiz a coisa certa. Assim como eu contei para vocês que eu tinha 2 casas. Eu estava morando no Cafofo e tinha um apartamento. Lembra que eu contei isso para vocês? 2 casas, 2 preocupações. E eu então eliminei a questão do apartamento e me mudei para o Cafofo. Em seguida, então, agora estou aqui no Rancho Florista. Assim nós devemos fazer. Nós devemos ceder. Eu então me mudando para o Rancho Florista, a decisão que eu tomei, eu vou ganhar menos, porque eu não terei mais as locações daqui. Então, eu estou tendo mais qualidade de vida, embora eu não enxergasse isso pelo meu ego e a ganância de que o empreendimento não podia descer e sim só subir. E hoje, então, eu tirei mais um degrau do empreendimento, que a Thaís nem sabe ainda, que foi a cabana da florista, que eu então passei para o meu filho. E ele me garantiu, mãe, pode ir cuidar do César, vai viajar com o César, que eu vou cuidar das coisas aqui para você, mãe. Porque todos os finais de semana eu fico de plantão, porque as pessoas entram nos ranchos às 19 horas na sexta-feira e só saem no domingo à noite. Nós temos que ficar com o celular aceso ali, atento, para qualquer emergência estar então cuidando. E é muito difícil isso. E o meu filho então vai passar a ficar próximo de nós para cuidar também de nós, né? E vai estar então me auxiliando também nas questões do empreendimento. Nós temos que ceder. Eu queria então cortar todas as gramas para não ter que pagar. Então,
Chamei então o seu Walter para fazer parte da equipe. Eu estava então fazendo faxina para ganhar um pouco a mais. Eu então estou pagando a Luciana. Eu estava querendo aprender a cuidar das piscinas para não ter que pagar o Claudionor. Mas nós temos então o Claudionor para cuidar de todas as piscinas. No fritar dos ovos, além da comissão da Thaís, as despesas que a gente tem para manter tudo isso funcionando, o lucro é muito pouco. O prazer que eu vou ter é que eu vou poder então, no menos, cuidar melhor. E é isso que importa, é se dedicar mais no pouco que você tem, que ele então se torna mais. Pensa sobre isso, quando você tem que perder para ganhar. Quando então você vai perceber isso só depois que você cede ao que o outro está gritando para você mudar. Pensa sobre isso. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês amanhã.